Olha, todo mundo no fundo tem alguma questãozinha ali de vida amorosa. De não saber muito bem como tá se colocando na relação, ou não sabe muito bem o que tá esperando da pessoa, ou ciúme, ou insegurança, ou aquela paixão que te tira um pouco do freio. Alguma vez na vida todo mundo se depara pensando: o que meu mapa astral tem pra me falar sobre essa questão da minha vida amorosa? E a ideia hoje é conversar sobre isso e ajudar você a se entender um pouquinho melhor no que diz respeito a isso. Eu sou Rafael Paris, de porta-voz do Astrolink. E eu sou Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink, e eu vou te falar que o mapa astral tem muita coisa pra falar quando o assunto é amor. E quem tá aqui pra nos ajudar nessa conversa e a desmistificar todos os segredos do mapa astral na nossa vida amorosa é o Pedro Zodíaco. Boa noite, não é? Boa noite, bom dia, boa A tarde. hora que estiverem A hora que vendo, estiverem funciona. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Vamos falar hoje aí sobre relacionamentos, sobre amor e, como você falou, desmistificando um pouco aí essa questão dentro da astrologia, que é o foco. Então fica com a gente que o papo vai ser muito legal. Pode rodar a vinheta. Então vamos lá, gente. Esse assunto é sempre bem polêmico. Muita gente fala que não me dou bem com certo signo, com tal signo, tenho trauma de tal signo. Mas e de si mesmo? Será que as pessoas sabem dizer? Será que elas conhecem o que elas têm astrologicamente ali para trazer para mesa? Então a primeira coisa que eu queria saber, Pedro, é o que você acha da astrologia como uma ferramenta para se entender nossos impulsos amorosos. E aí depois a gente vai comentando algumas das principais posições, planetas, enfim, signos que trazem esse tipo de visão e conhecimento. A astrologia é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento, é justamente a função dela, tanto que eu gosto de falar que ela é o nosso manual de instrução. Então, Nosso mapa. o nosso mapa astral é o nosso manual de instrução. Então, você querer saber como você funciona é muito importante. E entender como você funciona é muito importante. E é o que o mapa ajuda. Eu falo que tem gente que acha que vai ver, por que eu sou assim? Não é necessariamente isso que você vai ver. Por que isso acontece na minha vida? Não é necessariamente isso que você vai ver. Agora, você vai conseguir ver o porquê você está sendo dessa maneira. Então, por isso eu falo que ele é um manual de instrução e uma ferramenta de autoconhecimento. E muitas vezes, quando a gente está se relacionando, principalmente quando a gente é jovem, enérgico, alegre, ingênuo com a vida, a gente coloca nesse relacionamento o outro. Então, essa outra pessoa é a pessoa importante. E quando a gente pensa no mapa astral e na forma como a gente se relaciona, é muito mais sobre a gente. Sim. E muito menos sobre o outro. Quando a gente vai falar do outro, a gente vai precisar ver o mapa astral do outro. Do outro, exato. Mas não o meu. No meu mapa astral, tá mostrando as minhas dores, que às vezes aparecem até quando eu não estou me relacionando com ninguém. Sim. Que 90%, né, da nossa vida é sobre nós. Exato. Não é sobre o outro. Muito daquilo, o que ele faz me incomoda. Quando você vai descobrir... O que tá dentro de você que faz que isso faz ser isso incômodo, né? E é o que o mapa, a chave do mapa é essa. Por isso que ele é tão importante, eu acho que ele muda muito a maneira da pessoa viver. Eu já recebi um monte de mensagem de pessoas falando, obrigado, mudou muito a minha vida mesmo. Mas nesse sentido de você falar, me entendi. Tanto que as leituras de mapa normalmente são muito comparadas com sessões de terapia. Sim. Mas é sem você conversar, é você ouvindo só, né? No caso o astrólogo que for ler seu mapa. Tem sempre uma conversa que eu acho importante, porque você ter uma troca com a pessoa e você analisar um setor entendendo como ele é na vida da pessoa é importante, mas é muito mais você ouvindo sobre a sua vida e falando, nossa, às vezes não me vi assim. Então eu gosto de também fazer uma analogia com o mapa, ser aquele espelho que quando você corta o cabeleireiro vem mostrar, olha, você não enxerga, são partes suas que às vezes você não vê. De repente você tá loira, você sempre foi morena, você fala, o que é isso? Quem é isso? Você? Por isso que tem gente que fala assim, não me identifiquei. Mas o mapa não é sobre se identificar. É justamente sobre você perceber coisas que você às vezes não tem. E quando nas minhas leituras que eu faço, eu já ouvi muita gente falando, isso que você falou não fez muito sentido. Corta para 3 meses depois, Giovanna. Aquela leitura lá que você fez, aquilo que você falou pra mim, bateu agora.
Porque naquele momento, 3 meses depois da leitura, aconteceu uma situação da qual ela se comportou exatamente da maneira que eu tinha falado. E ela falou, não me identifiquei. E daí, olha só, às vezes é só consciência, a gente não percebe o que a gente Não faz. percebe. E tem o tempo, né? O mapa, ele anda 1 grau por ano da vida. Então, por isso que é muito comum durante as leituras, você que faz análises também deve passar, eu era assim, hoje não sou mais. Ou não sou assim, agora eu estou me tornando assim. Porque o mapa vai girando, tem um fluxo ali, e aí a gente vai tendo novas expressões, novas experiências, vai lidando, né? Nosso amadurecimento, obviamente, influencia em como a gente vai lidando com aquilo. Por isso que eu falo que o mapa não é um condicionador, ele mostra condições que você tem e permite que você enxergue como você está usando elas. Nossa, perfeito. Lindo. Vamos fazer uma frase? Colocar. Então, assim, o convite agora para quem tá assistindo, a gente fala assim todo vídeo, mas mais uma vez, pode ter certeza que se você acompanhar a nossa conversa com o seu mapinha ali do lado, vai ser muito mais fácil conseguir entender onde se aplicam alguns dos conceitos que a gente vai trazer e, como consequência, se entender aí no que diz respeito às relações amorosas. Então, corre lá no Astrolink, faz seu mapa astral grátis, dá uma olhadinha ali onde estão as coisinhas e conforme a gente for avançando na nossa conversa, vai vendo como aquilo bate e como funciona para a sua realidade, para o seu mapa astral. Vamos então para as partes do mapa astral? É isso. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de relações, o que a gente tem que olhar no mapa astral? O que é importante? Quando a gente vai falar de relacionamentos, né, como a gente vai se relacionar com as pessoas, primeiro eu acho muito importante olhar um pouco o ascendente, porque o ascendente tem uma expressão muito de como eu me expresso para as pessoas, como elas vão me ver, né? Mesmo que não seja só em cunho amoroso, mas é nossa primeira impressão. Então o ascendente é muito importante. E aí quando a gente vai analisar com foco em relacionamento, a Vênus, que é um planeta de impulso afetivo e amoroso, né? Então, como a gente se expressa afetivamente, se a pessoa é carinhosa, se a pessoa às vezes é agressiva, pessoa muito intensa, tem muitos pré-requisitos para se relacionar com alguém. Então, a Vênus é importante. A Lua, porque, né, se relacionar envolve emoção. A casa 5, por ser, né, o início dos romances, então todos os romances e as situações românticas passam muito pela casa 5. E, por fim, a casa 7, que é a casa dos compromissos, dos comprometimentos. Então é todo um conjunto para aí a gente estruturar realmente uma relação. E daí para ficar bem didático pra galera. Então a galera precisa saber. Isso a gente já falou várias vezes pra vocês. Tem que saber ascendente. Ascendente é tudo. O ascendente movimenta a sua vida de trabalho, a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida eu com você mesma. O ascendente, ele mexe em tudo. Então, temos que olhar o ascendente, signo que ele está. Há planetas dentro do ascendente? Temos que olhar signo e casa da Vênus, signo e casa da Lua, signo da casa 5 e signo da casa 7. E se tem planetas ali dentro. E se tem planetas ali dentro. E os aspectos que esses planetas vão fazer, né? Porque o aspecto, caso quem esteja acompanhando não sabe, são aquelas linhas que a gente vê dentro do mapa, no meio do mapa, que é a troca de energia que os planetas fazem entre eles. Ela é dada por distância em grau dos planetas e ela faz eles trocarem energia, que às vezes é harmônica, a gente fala então ela ajuda, ou ela é desafiadora, que normalmente quando são aquelas linhas vermelhas, mas não significa que são ruins. Mas tem um certo tensão ali, naquela troca energética. Quando esses aspectos são conversas. É quando os planetas estão conversando. Aí às vezes tá tendo uma conversa super legal, super da hora, super construtiva. Os dois estão, nossa, é isso, a gente é foda. E estão crescendo. Ou tem conversas que são discussões. Uhum. E discussões às vezes também podem ser construtivas, porque te levam pra algum lugar. Sim. Resolvem algum problema que estava atrapalhando o fluxo. Por isso que eu falo, frequência energética, né? Como quando a gente tá numa mesma frequência, tá todo mundo harmônico aqui. Legal, né? Você vai pra um rolê, pra um passeio e tá todo mundo na mesma vibe, é super dividido. Alguém saiu daquela vibe, começa a atrapalhar todo mundo. Tipo, por que essa pessoa tá com essa cara fechada? Né? Mas porque sua amiga não tá gostando? Então, quando tá negativa, é porque a frequência deles não está acompanhando. Quando tá positiva, ela tá muito boa. Então, precisa muito analisar isso. Porque você vai ver que, às vezes, uma Vênus em touro, que é uma Vênus muito positiva, né? Uma Vênus que funciona muito bem. Domiciliar. Negativa, por exemplo, com Saturno, você vai ver que ela já não vai usar todo o potencial que ela tem.
E ainda dependendo da casa que ela tá. Aonde tá o Saturno, vai sempre... A gente podia tentar pegar esses principais pontos e dar um exemplo tranquilo e um mais desafiador. E aí as pessoas vão também nos acompanhando e tentando aplicar isso. Mas antes dos exemplos, vamos explicar cada um. Cada um, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos começar por Vênus, então? Vênus, que é o planeta afetivo. Então, o que ela significa E depois um quais são exemplo os de algo pontos legal. sociais. Vênus é algo desafiador. Vênus, sem Vênus a gente não teria impulsos afetivos e amorosos. Então, ela não é um definidor de como a gente se relaciona, mas ela auxilia a gente a entender como eu me relaciono com as pessoas, afetiva ou amorosamente. Então, é esse planeta que vai dar esse impulso, trazer essa força pra gente se relacionar com os outros. A Vênus, quando ela tá em signos que tem expressão muito conivente com ela, então, por exemplo, a Vênus em Touro, que é um signo de relacionamentos. Touro gosta de se relacionar, Touro é um signo que está ligado com estabilidade, com confiança, com cuidado, com aquela troca normalmente mútua, lealdade, fidelidade, carinho. A Vênus, ela se expressa dessa maneira, né? Então, quem tem Vênus em Touro normalmente é carinhoso, gosta de se relacionar. Não são pessoas que gostam de ficar sozinhas, elas gostam de estar sempre com alguém, sempre de maneira, taurina, tradicional, eu e você. Às vezes até uma Vênus que gosta de dar presente. Gosta muito de presentear. Gosta do material, tem a questão física, né? É um signo físico, não um signo de terra. Então quem tem Vênus em gosta Touro de ser presenteado. gosta de encostar, gosta de abraçar, gosta de cheirar, gosta de estar junto, dar a mão. Porque ela tem essa expressão afetiva taurina. Ciumenta, né? Ela é ciumenta, mas você vai ver que a Vênus em Touro não é um ciúmes descontrolado, né? Ela é um ciúmes do tipo, é meu, né? Às vezes eu não quero dividir. É diferente de, por exemplo, a Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião já está numa expressão não tão positiva para Vênus. Porque o impulso da Vênus é se relacionar com gentileza, cordialidade, calma. Escorpião é um signo de profundidade. É um signo que é intenso excessivamente. E aí você vai ver que, por exemplo, os ciúmes da Vênus em Escorpião, ele já é muito mais de controle, de querer controlar a pessoa, de querer controlar os outros, de surtar, né, do que a Vênus em Touro, né? São ciumentas, mas de maneiras diferentes, porque uma tá numa Vênus positiva, a outra tá numa Vênus que a gente, não vou falar negativa, mas não funciona desconfortável. Tão bem. Desconfortável. Ela é agressiva, né, que tem Vênus em Escorpião é agressivo. Qual idioma? Opa! Nenhum, obrigada. Você. Astrologuês, por favor. A Vênus em Libra também é uma Vênus muito boa, né? Quem tem Vênus em Libra normalmente são pessoas muito fáceis de se conviver, porque são pessoas muito afetivas também, são calmas. Quem tem Vênus em Libra não gosta de brigar. Quem tem Vênus em Libra é amigo de todo mundo, tem aquela questão diplomática. Então isso é muito bom para se relacionar. Então vocês percebem como ela tá numa expressão. Libra, a diplomacia. Me relacionar, preciso disso. Então ela funciona muito bem. Já a Vênus em Áries é um exemplo, né? É a minha também. Ai, todos Vênus em Áries! Todo mundo com a Vênus em Áries. Ela é o quê? O oposto. Áries é o quê? A intensidade, é só fazer. Então ela também é agressiva. A Vênus em Áries, ela é competitiva. Ela fica competindo. Quem ama mais? Quem faz mais? Eu falo que a Vênus em Áries, ela faz loucura por amor, né? Eu gosto de uma pessoa, mas mora nos Estados Unidos. Eu vou mudar toda minha trajetória de vida e eu acho que eu vou pra lá, né? Vou largar tudo e vou viver essa relação. Porque ela é impulsiva, passional. Pode ser um fogo de palha também? Pode. Ela cansa, né? Astrologia, então. Porque Não, ela não é nem fogo de palha, porque assim, enquanto a Vênus em Touro e em Libra fala de gentileza, cordialidade e relação, Vênus em Áries, Vênus em Escorpião, ela vai falar do quê? De sexo. Sexualidade é mais importante do que propriamente a relação. Então ela é libidinosa, ela tem muito libido, ela é muito vaidosa. Quem tem Vênus em Áries, às vezes... eu nem quero não quero nada com ele, mas eu quero que ele me deseje. É isso. Quero que ele me olhe. Isso que eu ia falar. Porque Sempre a Vênus legal, em né? Áries, muito parecido com a Vênus em Escorpião também, ela gosta de ser desejada. Sim. Ela gosta do jogo Sim. do desejo. Então eu vou seduzir essa pessoa. E eu Sim. falo isso com uma culpa, assim, eu tenho Viciados em consciência seduzir. que eu já fiz isso muitas vezes. Que é isso, eu vou seduzir, porém quando essa pessoa tiver afim, daí eu já não quero mais. Não quero Eu mais. já ouvi isso também, que Vênus em Áries Mas gosta mais de caçar, do que da presa. Exatamente. É porque ela é vaidosa, né? Presa pouco importa.
importa. Eu falo que ela tem vaidade exacerbada, a Vênus em Áries. Ela fica muito grande, ela quer ser desejada, e ela quer brigar. Quem tem Vênus em Áries gosta de brigar. A pessoa, às vezes, não consegue deixar passar coisas. E eu acho que é um pouco da competição também que você falou. Sim. No sentido de, eu quero mostrar que eu consigo, consigo. ganhar a atenção dessa pessoa. Exatamente. Mas eu nem queria atenção, na verdade. Eu só queria mostrar que eu conseguia. E aí, por isso que o mapa é muito importante. Por exemplo, eu só consegui lidar melhor com a minha Vênus em Áries depois que eu comecei a estudar astrologia, que aí eu fui entendendo, nossa, por isso que eu acabo sendo desse jeito, tipo, porque ela faz se afastar as pessoas, né? Isso. Elas se afastam. E é legal pensar assim, porque é isso. Essa Vênus em Áries, nós três aqui concordamos, não é fácil. Não. Mas saber que ela não é fácil ajuda a gente a viver melhor. A viver. Porque daí, na hora que eu tô naquela situação que eu sinto que é a Vênus em Áries, eu sei. Quando eu tô, por exemplo, num momento dessa busca pelo desejo, na hora que eu tô vendo que eu tô entrando nessa linha, porque eu sei que a minha Vênus em Áries quer, mas isso não vai fazer bem pra mim e eu não quero, eu já começo a me comportar diferente. Só pela consciência. Eu falo, você não muda o impulso, mas você controla a frequência dele. Exatamente. Né? Porque eu falo, a pessoa pode ser super calma, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito calma. Todo mundo fala, nossa, nunca tive bravo. Mas eu falo, tenho Vênus em Áries, eu arrumo uma porta com uma certa facilidade, se eu estiver nervoso. Então, eu aprendi E normalmente são sempre focados em relacionamento, né? Porque ela vai ter essa crise afetiva. Você começa a se irritar, e você estoura. Então, por isso que é importante, com o amadurecimento, né? Normalmente quando você é mais novo, isso vai se expressar muito mais forte, porque a pessoa não vai saber se controlar. Diferente da Vênus em Touro e a Vênus em Libra, que dificilmente ela vai tentar intermediar brigas. Ela é reconciliadora. Vamos ela sentar. Não vai a porta, ela é vai muito mais empática. Ela vai testar a chave. Ela vai falar, vamos. Ela se coloca no lugar do outro. Com muito vamos mais sentar facilidade. e conversar, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que tá acontecendo, em vez de simplesmente, né, eu explodir. E normalmente a maioria das explosões da Vênus em Áries, então, se você for olhar, ela é egocêntrica. Ela é focada no que me incomodei. Não efetivamente no que foi feito. Eu me coloquei no lugar do outro. Pra ficar bem simples assim, pra todo mundo, o signo em que sua Vênus está diz mais ou menos como é a sua linguagem afetiva. Isso. Então, é como você exerce ou manifesta o seu afeto. É o como. E é como isso que você falou, uma palavra boa. Como você manifesta. Porque não é como você sente. Não. Tem gente que acha que eu vou sentir assim. Não, você vai sentir como a lua. você sente a lua. É a lua. Que é o próximo assunto, já vamos chegar. Você vai expressar, às vezes, essas qualidades da lua. Exatamente. Né, dentro das relações afetivas e amorosas, né? E aí é sempre muito over, né? Quem tem Vênus em Áries ou Escorpião é tudo muito exagerado, né? Eu faço muito, eu dou muitos presentes, eu dou tudo que eu tenho, eu faço tudo que eu tenho, eu ando, eu viro. Mas no fundo é sempre pra falar, você tá em débito comigo. Eu fiz. Você não. Eu fui, eu tava, eu lembro. Então, ó, você que tá acompanhando, corre no Astrolink, vê bonitinho ali em qual signo tá Vênus no seu mapa astral. E aí, eu acho que também a gente vai conversando, né? Vai desenvolvendo esse podcast e vai entendendo que no final é um grande quebra-cabeças, assim. Então, a gente foi aprendendo o que são os signos, aprendendo o que são as casas. Não é quebra-cabeça. É tipo assim, aqueles mapas de detetive de liga os pontos. A gente vai colocando vários itens e daí a gente vai ter que descobrir. Vai juntando e vendo como eles agem. Exatamente. Então o primeiro ponto é Vênus e o signo que ela tá mostra isso. Sim, e discorremos bastante, então acho que agora a gente pode ir pra Lua, já que demos esse gostinho do que se trata a Lua, mas vou pedir pro Pedro contar mais uma vez o que é a Lua e depois dar um exemplo de uma Lua que funciona bem e uma que é desafiadora. A Lua é nosso afeto, nosso afeto emocional, como a gente sente as coisas, né? Felicidade, tristeza, angústia, paixão, né? Todos os sentimentos estão ligados com a Lua. Raiva, estresse. Né? Estresse. Sem a Lua, não sentiríamos nada, basicamente é isso. Ela traz esse Elas são os impulso. nossos divertidamente. É nosso emocional, né? E a gente, quando analisa a Lua, vai justamente entender, né, uma parte muito importante de nós, que é o nosso emocional, que geralmente está ligado e correlacionado com um monte de coisas. Então, geralmente a Lua em Câncer, uma Lua dentro da mesma lógica, Câncer é um signo quê? De carinho, é um signo de se pôr no lugar dos outros. Muito romântica, mãezona. Mãezona, né, que é justamente a energia lunar, é uma energia feminina, né, e Câncer é um signo
tem uma expressão feminina. Então, de cuidar, de estar junto. Quem tem lua em câncer se põe no lugar das pessoas. Não vou fazer isso porque ele vai ficar chateado, né? Eu vou levar uma surpresa pra pessoa porque ela vai gostar. Ela tem essa questão afetiva. Quem tem lua em câncer sente as coisas, é sensível demais. Então tem essa percepções, intuitivo. E a sensibilidade não é nem fragilidade, é justamente perceptividade das coisas. Me deu bom dia diferente. Aconteceu algo. Não tá bem. Aconteceu alguma coisa. E geralmente quem tem lua em câncer percebe rapidamente. Já quem tem a lua em Capricórnio, essa é uma lua que já vai ser dentro do oposto, né? Não quer mostrar o que está sentindo. A lua em Capricórnio é fechada emocionalmente. É muito seletiva. Então, quem tem lua em Capricórnio leva as questões emocionais muito a sério. Então, você vai ver que às vezes é fácil estragar dia de quem tem lua em Capricórnio, né? É simples. Por exemplo, cheguei num restaurante e não tinha a comida que eu queria. Ela frustra e ela já não quer mais nada. Que a lua em Capricórnio é uma lua muito rígida. Muito né? rígida. E gosta que as emoções estejam nas suas caixinhas. Então, eu sob tenho controle, né? Ela é o controle emocional. Controle das coisas. Só que a emoção não tem como dá você pra controlar. Exatamente. De repente a raiva vem, ou de repente a frustração vem, e você tem que lidar com isso. E a lua em Capricórnio, ela... É porque ela busca racionalizar algo que não dá pra ser racionalizado. Que não dá pra ser. Que é o emocional. Então quem tem lua em Capricórnio tem essa... Fala, é frio. Não é frio, mas a pessoa é muito seletiva, é reservadíssima. Ela não gosta de expressar o emocional dela pra qualquer um. Quem tem lua em Capricórnio leva a sério demais, então não brinca com o emocional, não vai gostar de brincadeirinha emotiva. São pessoas que podem ter até um grau de maturidade emocional para lidar com as coisas, justamente por tentarem racionalizar. Então você vê que elas não se abalam tão fácil. Deu tudo errado. Você vê que às vezes ela não tá expressando muito o que tá afetando. Mas é uma lua que se culpa, né, pelas coisas, ela se pune. Então, eu ia dizer assim, às vezes a lua em Capricórnio não expressa, não externaliza, Exato. não manifesta pra fora o que tá sentindo, porém, está sentindo. Está sentindo. Está sentindo com certeza. Com certeza. Que vai ser o oposto da Vênus, a lua em Câncer. A lua em Câncer vai expressar os sentimentos dela. Ela vai falar das tristezas que tem e ela conforta as pessoas. Ela vai deixar você também se expressar. A lua em Capricórnio, às vezes, ela não sabe abrir esse não espaço. Dá. E não deixa nem você se expressar emocionalmente. Ela vem e é rígida. Por isso que é uma lua que tem que ser trabalhada também. Entendida, compreendida. Eu vou funcionar assim. Tá, já entendi. Então é importante eu não ficar segurando, né? Porque ela é explosiva. Sim. É signo de terra. É agressivo. A terra é agressiva fisicamente. Então quem tem lua em Capricórnio, também às vezes guarda. Tum. Explode, né? Emocionalmente. Também tem aquela sensação, quem tem a lua em Capricórnio, de que tem que aguentar. Eu tenho que ser forte. Preciso aguentar. Eu não posso mostrar fraquezas. Eu não posso... Porque aí vem essa questão do controle, né? Sim. Só que controlar até a hora de chorar, até a hora enfim, de sair do... de sentir, né? Ela é bem rígida. É isso. As pessoas sérias. E às vezes, assim, é importante a gente aprender que Então, primeiro eu vou receber a informação, depois eu vou chorar em posição fetal e depois eu vou voltar e vou continuar a fazer o meu trabalho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Não tem problema Não você tem dar problema. um espacinho pra dar uma E é importante surtada. a gente falar que quando a gente fala um posicionamento que não é tão favorável, não é que é ruim. Não. Né? Até porque quem tem lua em Capricórnio tem uma qualidade muito positiva, que é justamente a pessoa segura as pontas, às vezes, de situações que parecem completamente... Vai tudo explodir. Numa situação que a lua segura. em Câncer não ia dar conta. Ela exato. não ia dar conta de segurar, ela com certeza ia Desmoronar. Né? A lua em Capricórnio fala, não, bora, a gente aguenta. E ela vai desmoronar no momento que ela se sentir segura. Por exemplo, você tá mal aqui caindo. Às vezes a lua em Câncer cai com você. A lua em Capricórnio, ela fica ali rígida. Né? Estruturada. O problema é que ela não tem sensibilidade pra fazer você erguer. É aquela lua que, tipo... Ok, chega de chorar, né? Agora... Tá bom, acabou. Agora acabou. Mas você não tá triste que terminou o relacionamento? Tô, mas preciso trabalhar. Né? Mas não dá agora. Mas eu vou fazer o quê? Né? Não tem nada pra fazer. Não dá agora pra eu sofrer. É justamente que ela não sofre. Vai adiando, postergando, vai... Até que um dia bate. Até o dia que bate. Bate. Exatamente. Com certeza. Legal. E Marte, a gente considera também ele? Pra relacionamento, pode se considerar, né? Porque Marte é um impulso, né? Principalmente quando a gente fala das relações sexuais. Exato, né? Nosso libido. Do físico, das emoções. Porque o Marte, ele vai falar do desejo mesmo. Do desejo de querer o outro, do desejo de
das pessoas nos quererem, então... Ele é, como Marte é um movimentador, né? Ele tem uma importância em todos os nossos movimentos, como a gente se movimenta na vida. Ele não é um determinante tão grande quanto a Vênus e a Lua, pra falar, como essa pessoa vai se... Mas ele é muito importante, porque você vai saber também como essa pessoa se move na vida, né? Então, para me relacionar com alguém, por exemplo, que tem Marte em Capricórnio, você já vai entender que quem tem Marte em Capricórnio vai se movimentar na vida sempre de maneira muito centrada. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa que tem Marte em Capricórnio, eu tenho que saber que, às vezes eu vou ter que deixar ela decidir as coisas, ela organizar as coisas. Ela tem Marte em Peixes, eu vou entender que às vezes essa pessoa, ela vai esquecer uma data que eu falar pra ela de alguma coisa, ela vai sair às vezes da realidade, mas vai ser super sensível, vai ser super carinhosa também, porque o Às Marte... vezes não vai estar tão atento ao que eu tô querendo, às Exato. vezes eu tô dando sinais e a pessoa tá no mundo da lua, daí às vezes tem que falar, tô te querendo, tá entendendo? Mas ele é bem importante também, o Marte, né? Eu acho que ele é muito importante pra saber se vai ser uma pessoa mais reativa ou ativa dentro de uma relação com que você for ter. E, obviamente, o libido em si precisa olhar muito bem os aspectos do Marte, né? Porque dependendo dos aspectos de Marte, ou a pessoa ela tem baixo libido, e o libido às vezes não se expressa, não importa às vezes nem o signo que ele tá, dependendo do aspecto, ele traz uma situação de ou baixo libido, ou não necessariamente. Você consegue dar um exemplo de uma... Normalmente, o Marte negativo com Saturno, né? Ou oposto a Saturno, ou conjunção com Saturno, ele segura um pouco o libido da pessoa. Principalmente se estiver em signos de ar. Tipo, Marte em Aquário, negativo com Saturno, dentro da casa 8, que é uma casa de sexo. Ele negativo nessa casa, Saturno, ele assim, ele segura, né, o que ele encosta. Então, ele... Toda vez que a gente for falar de Saturno, você pode esperar que a notícia não vai ser boa. Não é a melhor do planeta, né? É um planeta ele segura muito, ele restringe. Se estiver em Virgem, Capricórnio, ele traz não é nem baixo libido, mas às vezes a pessoa é tão focada, ou pode focar energia sexual em tantas outras coisas que ela não trabalha. Ele pode trazer autorrepressão, né, da sexualidade, a pessoa se reprime, dependendo do meio onde ela vive. Aí vive em um ambiente muito religioso ou muito púdico, dependendo do restante do mapa, né, dessa pessoa, ela pode ir se privando, se segurando, não se permitindo. Então, meus libidos não... traz a sensação de que... Eu não tenho libido, né? Marte na 12 também, né? Que é uma casa de internalização. Às vezes a pessoa internaliza os libidos. Aí ela esconde as coisas. Uma oposição pra dar um exemplo bom, é... um Marte com Júpiter. Num trígono com Júpiter, numa conjunção com Júpiter, porque Júpiter é abundância. Júpiter aí sim, aí dependendo sorte. do signo, a conjunção com o Marte, aí tem que até tomar cuidado, que a pessoa pode ser muito excesso. viciada em Marte sexo. com Plutão também pode... Mas o Nossa, Plutão Marte com Plutão é perigoso. Dependendo do como tiver... Eu sempre falo, atenção com os perigos noturnos. Porque a pessoa ela pode ter vícios, né? Vícios com sexo. muito grandes. E se ainda tem questões de repressão, aí ele traz aquelas características de... Eu me reprimo, né? Aí eu vou criando outras personalidades, sabe aquela pessoa que de dia, né? De um jeito, de noite vira outro. Por isso é importante analisar, né? Eu faço, às vezes, muito mapa de gays, né? Que, sei lá, mais velhos... E que tem esses posicionamentos, e fala, nossa, passei a adolescência inteira me reprimindo, não conseguia, hoje com 40 anos, eu consegui, né, ou me assumir, ou... Porque pode, às vezes, né, óbvio, a nossa sociedade, nosso meio vai influenciando muito. Então, ou de mulheres mesmo, que não tem mais velhas e vêm de uma geração que, não pode ter desejos, não pode ter vontades, vão se reprimindo, e aí vai trazendo essa sensação de que, eu nem gosto, mas na realidade ela não se descobriu, não se permitiu. Ela não se permitiu, né? Então é importantíssimo analisar Plutão com Marte. Sim. É isso, gente. Se cuidem, tá? Mas assim, passou dos 18 anos e foi consentido, é gostoso também. Então, saibam também se divertir. Que é o que eu falo também, da parte positiva de Saturno. Saturno traz consciência. A pessoa faz as coisas com consciência. Maturidade. Com maturidade. Eu falo, pode ser, né? Eu quero um tampa-buraco, mas é consciente. Não é aquela coisa da pessoa que tá, sabe, fazendo isso e fala, amiga, é o seguinte, não tá legal, porque ela não tá percebendo. Saturno eu faço, mas só é se com cuidar, consciência. ter consciência. E é legal, assim, pra você aí de casa entender.
É importante você saber quais são esses posicionamentos no seu mapa astral para você olhar para a forma como você se relaciona com os outros, Vênus, Luas, Marte, aí são elementos bem importantes. E olhar também o mapa astral do seu crush, da sua crush, da pessoa da qual Agora, você está se relacionando. Quer ver uma Vênus que as pessoas têm muita dificuldade de se conviver ou de lidar? É quem tem Vênus em Aquário. Ou Vênus em Gêmeos. As pessoas ficam assim, ai, não quero me relacionar. Porque são pessoas muito peculiares na maneira de se relacionar, né? Vênus em Aquário, eu falo que a pessoa já veio, assim, como eu conquisto? Alienígena, Como eu Aquário conquisto quem alienígena. tem Vênus em Aquário? Não Sinto muito. conquistando. Você não vai conquistar. Quem tem Vênus em Se Aquário, você fizer esforço, é o contrário do você já Geminiano. vem com negativo. Você tem que tentar. E quem tem Vênus em Aquário se importa muito dentro das relações afetivas em como você lida com os outros. Sim. É isso que encanta quem tem Vênus em Aquário. Ah, eu vou te dar presentes. Dá presentes pra mim? E por que não dá pros pais? Né? Ah, não cumprimenta porteiro? Quem tem Vênus em Aquário tá muito preocupado e de olho como você lida com o planeta, como você lida com as outras pessoas. E a pessoa tem expressão ligada com o coletivo, ela não é individualista. Por isso que é difícil se relacionar com Vênus em Aquário, porque as relações normalmente amorosas têm mais esse quê de, tipo, vamos ter uma troca nossa. A Vênus em Aquário, a nossa troca não nos limita aqui. E a mesma coisa a Vênus em Gêmeos. A Vênus em Gêmeos, ela quer relação movimentada, ela quer expressão, tipo, hoje eu tô aqui querendo, amanhã às vezes não tô em outra vibe, né? Ou significa que a pessoa não quer se relacionar com você. Mas ela quer movimento, ela não quer limitação, ela não quer controle. Onde você tá? Com quem você tá? Fazendo o quê? Que hora você chega? Que hora você chega? Cara, Tchauzinho. não é problema Né? teu. Ela já Liberdade, começa a ficar, né? Desconfortável. Por isso que fica mais difícil, não é que não dá pra acessar, mas é mais difícil. Porque se a gente for pegar a gama, né, na maioria das pessoas, a maioria das expressões de relacionamento são: ah, tô indo tal lugar, ok, que horas volta? Às vezes isso pra Vênus em Aquário, Vênus em Gêmeos já é um insulto. Você tem que... Por quê? Não confia em mim? Não sabe o que eu... Não acredita no que eu estou falando? E às vezes... eu com Vênus em Ares também já tô Já- nesse já- meio já- aí. Não, mas isso que ele falou é super importante, porque assim, às vezes você tá se relacionando com alguém que tem esse comportamento. E toda vez que você manda mensagem falando... Cria um atrito, né? Bom dia, que saudade de você. Essa pessoa não te responde, isso vira um atrito. E você acha que essa pessoa não gosta de você. E daí, quando você vai ver o mapa astral dela, na realidade, ela tem só uma Vênus em Aquário. Pode ser que... o que isso significa? Pode ser que a pessoa goste de você, porém ela demonstra, ela manifesta esse carinho, esse afeto de uma maneira diferente da qual você gostaria que fosse manifestado a você. Exato, por isso que é importante a gente sempre olhar como eu me expresso e como eu gostaria de receber, né, essa expressão. Porque às vezes eu tô com uma pessoa e eu quero receber uma coisa que ela não tem como me dar. E aí, ou eu vou em busca de alguém que me dê como eu quero, ou eu olho e falo, nossa, deixa eu aceitar, porque... Ou você abre mão. Porque a pessoa às vezes acha que não me ama. Mas não, você não enxerga a maneira dessa pessoa expressar amor. É igual Vênus em Virgem. Quem tem Vênus em Virgem, não fique esperando que a pessoa vai vir fazer uma surpresa com buquês de flores. E quem tem Vênus em Virgem expressa amor com ação. Né? Olha, você vai chegar, arrumei sua cama, fiz aqui já as coisas pra você, tá? Fiz uma festa surpresa, eu vou organizar tudo. Quem tem Vênus em Virgem vai ligar pras pessoas, vai cotar, essa é a expressão de Vênus em Virgem. Não é a que eu queria. Então você busca o que você queria ou você aprende a enxergar o que a pessoa tem pra te dar. Exato. Né? Então é importante justamente o mapa e, né, as sinastrias, quando a gente fala de relações amorosas, né, pra você conseguir ver. Com isso, às vezes, não está enxergando. O que é a sinastria? Por explicar assim de uma forma muito rápida. A gente tinha falado aqui antes que os planetas fazem aspectos, que são conversas. Às vezes é umas conversas ruins, às vezes é umas conversas legal, mas são conversas. Quando você coloca um mapa em cima do outro, a sua Vênus e a Vênus da outra pessoa vão conversar. Qual vai ser essa conversa? Às vezes não tem conversa nenhuma. Às vezes elas não estão nem se olhando. Às vezes elas vão ter uma conversa difícil, uma tensão. Isso já demonstra que no seu relacionamento isso vai vir vai tensionar, né? Com tensões. É impossível eu sobreviver a tensões de Vênus. Ai, meu Deus, a minha Vênus é a oposta do meu namorado. Como vou sobreviver?
tá tudo bem. É só você aprender que ele é diferente de você e ele aprender que você é diferente dele. E vocês têm formas de expressão diferentes e harmonizarem nessas diferenças, tá tudo certo? Mas é isso, a sinastria a gente vai ver quais são os aspectos que o mapa tá fazendo com o outro, pra gente entender como que esses planetas estão conversando. Se eles estão conversando de maneira legal, se eles estão conversando em intenções, quais são as oportunidades, quais são os desafios. E onde a pessoa pode ver a sinastria dela de um jeito bem mastigadinho? Menino, babado, nem te conto. No Astrolink, no aplicativo do Astrolink. É só você baixar. E você consegue fazer a sua sinastria com vários famosos, entendeu? Com famosíssimos, com crush, seus amigos, com crush, com amigo, pai, com mãe, família. com filho. Pode fazer sinastria à vontade. E lá na sinastria tem escrito tudo detalhadinho. Claro que assim, um parênteses, aqui a gente tá falando sobre amor. Sim. Mas a sinastria também pode ser feita para outros fins, né? Que a gente tá falando aqui de amor, sexo e tal. Ah, faça com seus pais, faça com seus amigos. Calma lá, dá pra Mas usar são a sinastria. Relações, exato. Mas é bom só a gente pontuar verdade, também pro verdade. pessoal entender. Você pode fazer até em sócios. Ah, vou abrir uma empresa É. com a pessoa. Será que a gente vai se relacionar bem? Sim. Sinastria vai mostrar, tipo, são duas pessoas muito querem mandar. Então vamos ponderar quem vai mandar, no que vai mandar. Ah, uma muito parada, a outra muito movimento. Então ele É isso, é pra gente também. entender a relação das duas pessoas. Como numa relação seja, ou qual relação elas têm. Amorosas, de trabalho, família. Mostra ali como que esses planetas vão se conversar de certa forma. Entra lá fazer, que tá muito legal. Meu Deus, 100% com a Jennie do Blackpink, eu amei. Mas infelizmente eu não me daria tão bem com a Beyoncé, então fiquei triste. Mas tudo bem, né? Faz parte. A minha sinastria, eu só dou zerada com todo mundo. Acho que a única que me deu bom foi a Billie Eilish. Mas o resto é tudo menos de 30%. O meu mapa astral realmente... Não foi. Não foi. Ele não nasceu pra ser. O meu mapa astral não nasceu pra ser. Algumas pessoas às vezes não tem uma tampa da panela e tá tudo Aquariano certo é também. assim, né? aqui. Meio esquisito. Sim. É um povo meio esquisito, meio esquisito. Mas, gente, ó, a gente passou aqui por Vênus, Lua e Marte. Você tinha falado também de algumas casas, né? Casa 5 e casa 7. Isso. Então, vou pedir pra você explicar rapidinho, conceitualmente, o que é uma casa. E depois explicar o que é a casa 5. E dar alguns exemplos de coisas que podem ter ali na casa 5 que são harmônicas e desafiadoras. Por favor. As casas são setores da nossa vida. Então, o mapa é dividido em casas. Para quem nunca viu, dentro da mandala astrológica, ela tem divisões. Essas divisões foram criadas pelas estações do ano. E aí, a gente tem aí cada casa com sua peculiaridade e sua expressão. E a casa 5 é a casa dos romances, é a casa dos prazeres, é a casa dos lazeres, né? A casa dos filhos também tá ali dentro. Então, quando a gente vai analisar romances, inícios de relações, eles começam crush. na casa 5. Crush é crush. Então, assim, todas as relações vão passar pela casa 5, né? E aí é lá que você vai avaliar justamente... Enquanto a Vênus é como eu me expresso, a casa 5 é como que esse setor funciona pra você, né? Então, exemplo. Quem tem, Vênus em Áries, mas a pessoa tem Touro na casa 5. Nos romances, ela se expressa de maneira taurina. A pessoa, ela é cordial, ela é gentil. Principalmente na hora da conquista, no Ela gosta, vai dar início. presente. Quem tem Vênus em Touro vai gostar da questão estética. Quem tem Touro na casa 5, por exemplo, o que importa pra pessoa é a beleza. Tem que ser bonito. Ah, mas a pessoa é simpática, não me interessa. Tem que se mas a cuidar, pessoa é pelo menos, legal. tomar banho, ser cheiroso. E é a beleza estética, né? Tem que ser sempre assim, gente. Não, que, por exemplo, quem tem aquário na casa 5, quem tem aquário na casa 5 gosta de pessoa inteligente. Ah, ela é linda. Burra, não me interessa. Ah, mas a pessoa gosta de... Nossa. Tem conversas interessantes. Conversas, tem aquela troca mental. Quem tem gêmeos na casa 5, você vê que aquela pessoa super tem gostos assim. Gosta da pessoa mais padrão e gosta da pessoa completamente, né... essa coisa de, às vezes, pan, né? Sou pan, não tem gênero, não tem essas coisas. Quem tem gêmeos, às vezes, ali não tem limitações. De idade, qualquer... Não importa. Rolou ali, gostei. Quem tem touro já é mais limitado. Crítica. Quem tem touro na casa 5 é muito crítico. Tem uma mancha no dente. Não gostei, não vou sair. Eu não sei se vocês vão lembrar da referência. Sabe um episódio de Friends?
que o Chandler tá Sim, brigando. exato. Ai, não, mas é porque a cabeça dela é muito grande. Aí porque ela tava com um broche muito esquisito. E quem é um tem pouco essa vibe, assim. Touro na casa 5, Capricórnio na casa 5, Virgem na casa 5, signos de terra, são muito... Quem tem Saturno na casa 5 é muito chato. O Saturno na 5, né, limitador, a pessoa é limitada. Ah, tem 40 opções. Não, porque ela só quebra o Tinder e só não. Mas passou 1000 pessoas. Ah, não, só essa eu gostei. A pessoa vai se limitando. Por isso, quem tem Saturno na 5, eu falo, olha, atenção. Por quê? Porque pra ir pra casa 7, precisa evoluir na casa 5. Pra virar um namoro, um casamento, precisa passar pela 5 e se tornar a 7. Senão a pessoa quer... Ah, nada funciona, eu não consigo gostar de ninguém. Ou fico com uma única pessoa e já quero tudo sério com ela, né? Ou será que você não se permite gostar Ou das não pessoas? se permite, né? Então, vai ficando limitante. Então, olhar a casa 5... Júpiter, quer ver um posicionamento maravilhoso? Quem tem Júpiter na casa 5? Sol na casa 5. Aquela pessoa que... Eu não quero sair de casa. Entrou uma pessoa pra trocar o gás, se interessou por você, né? Porque ele atrai. Quem tem Júpiter na casa 5 e Sol na 5, aonde vai... É assim, instalar de dedos, aparece um monte de gente querendo a pessoa, gostando da pessoa, vendo a pessoa, anotando a pessoa, olhando a pessoa. Todo momento, porque ela tem poder atrativo pra romances. Vai evoluir? Aí depende de como ela vai trabalhar ali, né? Geralmente quem tem Júpiter ou Vênus na casa... É aquela pessoa que tem muitos romances. Um Marte na casa 5 E também esses é 3 namoradeira. planetas que a gente falou, como eles funcionam na casa 5? Vênus, Lua e Marte. A Lua e a Vênus podem funcionar de maneiras muito parecidas, trazem muita sorte quando elas estão nessa casa, porque a pessoa tem pretendentes, geralmente só fica sozinha se quer. E são pessoas que têm facilidade para conhecer os outros, não são pessoas limitadas. Então você vê que aonde ela vai, tô aqui, né? Já vou com a esperança. Vamos fazer um cruzeiro? Vamos. Já vou pensando quem eu vou conhecer naquele cruzeiro, né? Vou no dentista. Será que o dentista vai ser bonito? Quem tem Saturno já é... Não conhecer ninguém, vai ser horrível. Não vou nem olhar pro lado. Não quero nem... Plutão, né? Plutão tem uma questão muito sexual, então normalmente as relações sempre começam de maneira muito sexual. Ou é até assustadora. Quem tem Plutão na casa 5 é muito comum uma pessoa ser intimidadora. Ela intimida as pessoas. Ninguém chega em mim. Porque ela é intimidadora. Saturno é ninguém chega em mim, porque a cara é fechada, né? Já o Marte, quem tem Marte na casa 5, geralmente a pessoa ativa os romances muito cedo. Então aquela pessoa começa a namorar com 12 anos, né? Desde a escola, já conhece muita gente, dependendo do signo, o fluxo é muito rápido. E geralmente quem tem Marte pode tentar transferir a casa 5 para 7 rápido demais. Então... 2 meses, vamos morar juntos, vamos casar, ainda dependendo do que tiver na casa 7. Vai muito rapidamente. Acho que toda sapatão deve ter Marte na Porque conhece já quer casar, né? Tem essa fama mesmo. Então a gente conclui que a casa 7 é meio que um segundo passo da casa 5. É o primeiro. A casa 7 Isso. é o segundo passo da então casa 5. a casa 5 a gente tá falando mais ali daquele flerte, aquele começo de relação. Eu falo que assim, até 6 meses dá pra você usar aquela relação ainda na casa 5. Tem gente que com menos já se torna 7. Sapatão. Tem gente. Dificilmente mais de 6 meses ainda não está na casa 7. Se tá, você tá errado aí na relação. Qual é a diferença primordial? A casa 7 fala de casamento. Então, compromisso. Compromisso. Assumir compromisso é a casa 7. Então são relacionamentos que assim, você sonha com o futuro com a pessoa, você sonha no futuro que vocês podem conquistar, talvez sonham com filhos, sonham com a família, sonham com a casa que vocês vão construir. Tem um ideal de construção em conjunto pro futuro. A casa 5 é um negócio mais que você tá ali fazendo na hora, mais casual. você tá curtindo, é casual, você não tá muito pensando quais os próximos passos da sua vida que você vai dar, você quer só ali, liberar a libido. A casa 7 não, ela vai... Então, você sabe estrutura a relação. Quando você entra na casa 7, quando você começa a falar de futuro, quando você começa a estruturar a sua vida. O que vocês podem construir em conjunto vira casa 7. Exato. Eu falo, pra você perceber quando alguém tá funcionando da minha casa 7. O na 5 é você avaliar o grau de comprometimento que você tem com a pessoa. Começamos a assumir um compromisso do tipo, olha, vamos ficar, sei lá, só eu e você? Já tá começando a tentar evoluir. Vamos assumir um namoro? Já tá evoluindo pra se tornar a casa 7. E aí quando vira a casa 7, é como você vai se expressar. Por isso que as pessoas mudam. Ele era assim, agora não é mais. Quando eu tô só namorando, eu não tenho ciúmes, eu não tô nem aí. Quando eu tô no romance, né? Tô conhecendo, não tô nem aí, fica o que quiser. Comecei a namorar? Não.
agora eu não aguento mais. Olha, eu não tinha ciúmes, agora tenho. Ou eu era super sexual, agora não sou. Porque vai mudar. Aí você vai olhar a casa 7, o signo que tem ali, o planeta que tem ali. E aí, todo o funcionamento. Então, mais uma vez, né? Planetas benignos na casa 7. Pra quem não sabe, planetas benignos são planetas que têm uma expressão normalmente muito positiva. E planetas malignos, eles têm uma expressão desafiadora, às vezes autodestrutiva. Por isso que a gente fala que ela é, às vezes, maligna. Então, planetas benignos, Vênus, que é Júpiter, Lua na casa 7 normalmente é muito positivo. Traz sorte, tem relações boas. Dificilmente quem tem Lua na 7 não casa. É muito difícil. Porque a pessoa quer casar, quer se relacionar. Vênus na 7 também é muito difícil. Já quem tem Saturno na 7, a pessoa casa, porque Saturno é um planeta de casamento, mas ela pode se aprisionar a relações. É um dever casar. Eu quero a todo custo me relacionar com uma única pessoa o resto da minha vida. E aí também sair de relações é difícil. Então quando a gente avalia ex-parceiros nossos, casei por tanto tempo e me divorciei, namorei por 10 anos, 5 anos, você vai olhar a casa 7. Quando você vai olhar essas pessoas dentro do seu mapa, você olha a casa 7 também. Porque ela fala de dependência afetiva e emocional, ela fala de aprisionamento em relacionamento. É importante entender que a casa 7 é oposta ao ascendente. Uhum. E o ascendente, a gente já falou várias vezes, é uma casa muito importante porque ela fala sobre você, você se expressa. Então, essa casa oposta ao ascendente é meio que você... Uma conversa direta. Uma conversa direta Por isso que e oposta a você. É você se colocar no lugar do outro. É você ir lá para o outro. Não sou eu. É sobre o que a gente está construindo junto. E às vezes a gente vai para o outro e anula o eu. Uhum. Então, o Saturno na casa 7 é muito comum você ir para o outro e anular o eu. E você se aprisionar, você tá num relacionamento que não te deixa crescer. Ou você conseguir ir pro outro, mas conseguir equilibrar o eu junto. Uma Vênus na casa 7, um Júpiter na casa 7 já favorece. Dependendo dos signos também. É que se fizer oposição com o ascendente, oposição, pra quem aí de casa não sabe, é quando um planeta tá 180 graus de outro ou de outro ponto, né? No caso, como você falou, o ascendente normalmente fica oposto ao que está dentro da casa 7. Então, a Vênus, que é muito boa, maravilhosa, mas ela tá oposta ao ascendente, você vai ver que ela traz muita insegurança afetiva, a pessoa não consegue, ela tem que trabalhar a autoconfiança, porque senão ela deposita toda a confiança dela no parceiro. Dependendo do signo, se tá em Touro ou em Libra mesmo, traz carência excessiva, isso é muito carente. Aquela pessoa que precisa estar num relacionamento, ela não consegue imaginar a vida dela sem um relacionamento, ou sem o outro. Então, normalmente quem tem esses posicionamentos, e ainda, sei lá, tem muitas coisas na 12, eu falo, olha... Acabou de terminar. Tenta ficar aí uns 5 meses sem se relacionar pra ver como você funciona. Mas sem se relacionar, sem conversante, sem nada. Porque às vezes a pessoa ela não deu nem tempo na vida dela de conseguir viver a vida assim. Porque desde cedo você vai ver que ela vai depositar a confiança dela onde? No outro, né? Porque justamente a casa 7 é o outro. Então o Sol na 7 tem que tomar muito cuidado. Tem que ter uma atenção muito boa. Que ele pode iluminar o setor maravilhosamente, você ser super... Como também traz uma autoanulação, né? Um medo de me expor, um medo da imagem, uma insegurança. Ela traz a sombra, né? E não precisa ter medo, assim. Puxa, descobri que meu Sol tá na 7. Ai, meu Deus, nunca vou ser segura. Não. Descobriu que o meu Sol tá na 7. Poxa, descobri que eu tenho a tendência... natural de me auto-sabotar e colocar toda a importância no outro. Sabendo que eu tenho essa tendência natural na minha vida, quando eu estiver fazendo as ações no qual eu me anulo para colocar no outro, eu falo, epa, o pessoal lá do Astrolink falou que segura, não vou me anular, não preciso ir para esse esquema, para esse limite eu posso encontrar esse equilíbrio de ter essa relação sem você precisar de fato se anular. Até porque quando a gente fala de amor, né? Temos a questão do amor próprio, que é justamente trabalhar, né? O eu comigo mesmo, né? Não é só, me amo, faço as coisas pra mim. Não, você se ama é o que você faz que é construtivo pra você. Então, percebi que eu entro sempre em relações iguais, porque a casa 7, ela vai falar muito de o que você busca nos seus parceiros, né? Porque a gente às vezes acha que eu só atraio porcaria. Não, você só atrai porcaria ou quando a porcaria aparece você pega ela? Né? Veio um monte de coisa legal, mas a porcaria é que eu me interesso. Porque ele te consegue fazer olhar, eu sempre me anulo, né? Sou super insegura. Quando aparecem pessoas
que tem tendência a se sobressair sobre mim, é com ela que eu vou ficar, porque daí eu ponho toda a minha segurança nela. Então, é você enxergar como você realmente, né, se expressa, como você se entende. Por isso que você entender a casa 7 primeiro como é comigo, como eu me relaciono comigo, te ajuda muito a entender como você vai usar essa energia pro outro. Porque senão a gente fica culpando as pessoas. Sim. E o que a gente falou no começo daqui, 90% das questões são nossas. Inclusive, já que a gente falou sobre ficar pegando as porcarias, vou dar uma dica muito especial pra você que cansou de pegar porcaria, que é uma coisa nova na sua vida. Lá no Astrolink tem um mapa do amor, né? Uma ferramenta que a gente produziu com todo carinho, com muito conteúdo bacana, personalizado, de acordo com o seu mapa astral. Algumas outras informações interessantes que a gente trouxe aí de muita coisa que a gente estudou, muita literatura sobre o assunto. Então, se eu fosse você, eu falaria, chega de porcaria na minha vida. Ou às vezes até pra descobrir que você também que pode ser a porcaria da pessoa, né? O mapa do amor é um pouco do que a gente falou aqui. Não é pra você saber como se relacionar com os outros. É pra você saber como você... Quais são as tendências suas. É um mapa do meu amor. É o amor próprio que eu emano. Um amor próprio que eu jogo pra fora e que eu busco também. Então, e que eu consumo. E ele é assim, abre. Ele é maravilhoso. É Pra maravilhoso. ajudar abre você muito, a também não ser uma porcaria. Então entre lá. Exatamente. E quer ver uma coisa interessante até pra quem estiver assistindo, que é bom de falar? Por exemplo, quem tem Lua em Câncer na casa 7, pode ter tendência a ver a mãe dos parceiros. Cuida, faz tudo pro parceiro, e aí ela começa Saturno, vira pai, quer corrigir, quer dar ordem, quer decidir, quer fazer. Então você percebi, tenho tendência de, quando eu menos percebo, eu tô virando mãe e pai dos meus namorados, das pessoas com quem eu me relaciono, né? Tô fazendo até marmitinha pra ele levar pro trabalho. Eu percebo isso, eu falo, como eu vou usar isso? Eu já vi que ficou negativo em muitos casos, né? Outra característica que tem Saturno na casa 7, às vezes busca muito as relações de dureza, tipo, com algum grau de responsabilidade que necessita, né? Vou dar um exemplo próprio, eu tenho Saturno na casa 7. Muito tempo eu buscava nas relações, se vier pronta e não tem nada pra eu fazer ali, pra que eu quero essa relação? Se a pessoa não tiver, exemplo, né? Vou pegar um menino que não é assumido. Por quê? Porque aí eu sei que eu vou conseguir trabalhar nele pra ele se assumir. Eu vou pegar uma pessoa que não trabalha, que não... Pra eu estruturar ela pra ela... Né? Todo mundo que você se relaciona, você vai porque reformar. se você não toma conta, o Saturno ele faz isso. Em vez de eu... Não tem nada pra eu agregar ali. Porque o que o pai quer fazer? Quer ensinar. Ele quer dar as coordenadas. E aí o que acontece? Ele vai trazendo peso. Em vez da relação ser leve... E calma, ela vira sempre pesada, com o comprometimento muito, né? Em vez de falar, tudo bem, né? A relação às vezes não precisa, tem seus compromissos, né? Obviamente, seus comprometimentos e seus pesos, mas não precisa ser com tanta dureza, né? Tanta tensão. Sim, legal. Olha, a gente conversou bastante aqui sobre o que olhar no seu mapa astral, quais são os planetas, quais são as casas, né? Enfim, quais são as posições que vão trazer um pouco mais de tensão, um pouco mais de sorte aí. E acho que para amarrar isso, a gente poderia ligar um pouco tudo isso que a gente conversou, mas tentar trazer um pouco mais pro momento. Então, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo aí bem nessa virada aí de ano, a gente começando em 2026, e a gente já tem um vídeo falando sobre as previsões do próximo ano, então acho que não precisamos ir tão a fundo no que significam essas previsões. Então, corre lá ver nosso vídeo com a Virgínia, que ele tá bem massa. Mas se você pudesse só dizer dos principais trânsitos que acontecem no ano que vem, como eles podem impactar, qual é o tipo de reflexo que eles vão trazer na vida amorosa das pessoas, como se atentar para passar por eles da forma mais plena possível. Os trânsitos... Difícil, Plena. até porque assim... Possível. Quando a gente fala de trânsitos para setores específicos, precisa-se sempre analisar o mapa, né? Porque, vai acontecer um trânsito em tal signo, mas onde ele tá no seu mapa. Às vezes ele não tá numa casa de amor, não tá num setor de amor, Então não tem tanto impacto. Assim. Por isso que é importante vocês olharem o mapa de vocês, saberem onde que tá cada coisa. Mas a gente tem aí um Plutão, que quando está transitando na casa 7, então se vocês tiverem Plutão em Aquário, fiquem atentos, porque Casa 7 em Aquário. porque
ele vai passar nessa casa, ele está, né, nessa casa, então ele normalmente traz muito desafio para relacionamentos. Ele traz até e como Plutão fica muito tempo num trânsito, né, a mudança de signo traz aí um peso grande, tanto que a gente viu aí esses último ano foi uma coisa assim, paulada difícil. Toda vez que tem uma troca de um planeta geracional que fica muito tempo num mesmo signo, ele troca para outro signo, ele traz um movimento meio pesado, assim, geracionalmente. Mas quem tiver com Plutão na casa 7 precisa tomar muita atenção em como vai lidar com as relações, que elas podem ganhar um grau de peso, elas podem ganhar um grau de... a própria pessoa começa a identificar o que ela quer numa relação, porque Plutão, ele trabalha com a autenticidade. Então, eu sou o parceiro que eu quero ser? Eu sou o parceiro que eu espero que outra pessoa seja? O que é meu e o que é do outro? Ele começa a trazer muito essas questões autorreflexivas. Por isso é muito comum relações terminarem quando Plutão tá na casa 7. Porque de repente eu começo a olhar e falar, não é nada disso que eu quero. E é importante, você falou de terminar, é importante entender que quando a gente fala de Plutão, a gente tá falando de renascimento e transformação. É a Fênix. A Fênix precisa virar cinzas para ela nascer novamente. Então, às vezes, tem términos que podem acontecer, se alguém tá aí passa com casa 7 em aquário, que precisa acontecer, gente. Precisa acontecer. E entender que quando esse Plutão em aquário vai dizer muito do outro, né? Então, o que tem em mim no outro, né? O que o outro me incomoda e por que me incomoda? E o Plutão é assustador porque justamente ele faz você se enxergar em coisas que às vezes você não queria se enxergar. Então, ele é um planeta muito perigoso, né? Mas não é um perigoso de ruim. É porque ele, se você não dá a devida atenção pro que ele quer te mostrar, ele é tipo aquele espelho e fala assim, ó, você olha aí e fala o que você tá falando que você é. Você tá fazendo o que você fala que vai fazer? Você tá... O famoso... Você tá seguindo os conselhos que você dá? Né? Então, ele acaba abalando relações amorosas. Ele não causa término. Depende, óbvio, de como que ele estiver E quem tem afetando. aquário na 7 tem ascendente em leão, né? Então, é uma pessoa que pode ter uma tendência a ser um pouco egocêntrica, um pouco olhar para mim... E com Plutão passando na 7, ele vai te desafiar. Vai te desafiar, Ele vai te desafiar para falar, você precisa olhar para o outro também. A vida não gira em torno do seu umbigo. Do seu umbigo, exatamente. Então é assim, ele mexe, afeta, a pessoa pode passar por um período, ela pode já estar sentindo desde do ano passado, já de tipo, putz, minhas relações estão começando a dar uma mexida. Uma travada. Né? Outro trânsito importante é quem tiver com Saturno na casa 7. Também, né? Saturno. Em Ares. Galera com ascendente em Libra. Já tem atenção, porque o Saturno passando na casa 7. Saturno é fins de ciclo, né? Ele pode trazer fins de ciclo dentro das relações. Esse sim é um planeta que, quando tá negativo com algum outro, pode causar alguns términos de relacionamento. Aquilo que não faz sentido mais é deixado pra trás. Então, quem tá com esse trânsito, às vezes vai ter essa sensação de tipo, isso não funciona mais pra mim. E pode até, às vezes, tô solteira, de repente... Não quero mais me relacionar com pessoas dessa maneira, né? Ele começa a trazer traz um senso de responsabilidade, a pessoa começa a ter que assumir responsabilidades, que às vezes são dela. Traz sensação de solidão, então pode ser comum. É difícil, quando a gente tá passando com o Saturno na 7, você vê que traz aquele momento onde eu não consigo me relacionar com ninguém, às vezes não aparece ninguém. Porque ele é tipo, fique só. Trabalhe você, com você mesmo. Às vezes a gente precisa ficar um pouco E sozinha precisa, também. né? Então ele traz uma dificuldade. Ele é muito, quando tá positivo, então se for um Saturno aí que vocês estiverem olhando positivo com Júpiter, com Vênus, ele é bom pra casamentos. Aí ele traz relações estáveis. Traz relações, então pode ser período onde a pessoa casa, período onde a pessoa encontra alguém, né? Quando eu tô fazendo uma previsão e vejo que o Saturno tá na 7, muito bom com a Vênus, muito bom com a Lua, pode ser que um romancezinho tem potencial de virar relacionamento. Só pra acrescentar, quando a gente tá falando de Saturno em Áries, que pode estar passando pela sua casa 7, ele está passando junto com Netuno. E Netuno é ilusão. Netuno é ilusão amorosa. Você acha que você está com um príncipe encantado da torre que te salvou do dragão. E na verdade, o dragão é ele. O dragão é ele, né? Ou pior, quando a pessoa descobre que ela é o dragão. O dragão é O você. dragão é Porque ela você. causa isso. Porque às vezes o Netuno, ele nem tudo que parece Precisa tomar muito cuidado com esse Netuno. Cuidado, ele é dissolvedor, né? Então ele dissolve relações. Não acabou, só se distanciou, ficou frio, ele vai dissolvendo, causa frustração. Então eu sempre falo, quero terminar.
cuidado quando o Netuno tá na casa 7, porque também termino e descubro que a pessoa era maravilhosa, eu amava ela, e foi só uma sensação de frustração que eu senti com a pessoa. Por isso tem que tomar uma atenção com o Netuno na casa junto, em conjunção com o Saturno. Porque às vezes a relação... Sabe quando você fala assim, briga, essa relação está uma merda. Por quê? Não sei, está. E aí dia seguinte, às vezes, não tá tanto assim. Porque ele causa essa sensação. Por isso, for terminar com o Netuno, senta, conversa, vê bem. Na realidade, assim, pra 2026, não tomem decisões impulsivas. Não tome. Todas as decisões que vocês tomarem, desde um término, desde eu vou mudar a cor do meu cabelo, ou vou mudar de trabalho, pense antes no que você quer. Pense se aquilo faz sentido. Pense por um tempo. Saturno é cronos, é tempo, é cronologia. Dê tempo às coisas acontecerem. Se depois de um tempo, depois de você muito refletir, depois de você falar com a sua terapeuta, com o seu astrólogo, com a sua amiga, porque é importante conversar com os amigos, aí você toma a sua decisão. Exato, é importante. Acho que agora, coisa boa, né? Quem tem Júpiter passando na casa 7, né? Júpiter ou Câncer ou Leão. Ou Câncer ou Leão. Casa 7, ou Câncer ou Leão, né? E pra saber certinho, né? Olha lá no aplicativo. Geralmente vai ser ascendente em Capricórnio ou Aquário. O Aquário. Isso. Por isso que tem que olhar lá no aplicativo, porque não são todas as casas, né? Sim. Iguais. Vê no Astrolink, gente, tá na palma da mão. Aí assim, normalmente traz oportunidades boas. Quem já se relaciona pode passar por períodos de relação Isso muito é bom, positiva. Aquele período de, minha relação tá ótima, saí da crise, nos entendemos. Se você tô tiver muito Câncer bom. ou Leão na 5, pode também ser um ano de muitos contatinhos. Muitos contatinhos. Chove pessoa, romances novos. Você tem Leão na 5, olha. Será que vem aí? Aí tem que ver se eles têm potenciais de se estruturarem, né? Se não são só passageiros. Não, espero que Mas, seja passageiro, Deus me livre. mas eu namoro, já sou casado e Júpiter tá na 5, né? Atenção, né? Com novos pretendentes, às vezes não é o que você quer, porque eles surgem, eles Sim. aparecem. E se mexer num Saturno, né? O Saturno na 5, sim, aí traz romances do passado. Pessoas antigas reaparecem, né? Traz aquela coisa. Acho que por último falta Urano. Urano, né? Gêmeos Sim, né? na 7. Urano na 7, esse sim causa rompimentos de relacionamentos. É muito comum terminar relações. Ele não vai causar a relação, mas é muito comum quando a pessoa fala, terminei, o meu Urano estava na 7. Porque ele é aquele engatilhador de saia de uma situação que você não quer mais. E se, eu não quero sair, acredite, ele vai te pôr em alguma situação que aquilo vai romper. O Urano é o revolucionário, né? Ele transformador das quebra coisas. Quebra algo para construir algo novo, né? Uma ruptura, né? Por isso que ele tá ligado com rompimentos. Normalmente os términos de Urano, eu sempre relaciono com... Eles podem trazer voltas depois. Porque não é igual Saturno que finaliza um ponto final. Ele é tipo... Olha, isso aqui não tá dando... Rompe. Precisa voltar com outro fluxo energético. Precisa trocar. Porque se a coisa estagna, Urano ele quer inovação. Ele quer mudança, ele quer movimento. Parou, a relação tá muito parada, muito monótona, não acontece nada. Ele quebra. Tô solteiro. Principalmente em Gêmeos. Principalmente uma em relação Gêmeos. monótona. Né? Com 7 em Gêmeos, passando por Urano, minha filha, se tá monótono, se tá chato... E ele pode, ainda mais escala global mundial, independente do signo das pessoas, esse Urano em Gêmeos pode trazer uma transformação muito grande em como as pessoas se relacionam. As pessoas vão começar a querer se relacionar de maneira diferente, às vezes menos romantizada. Às vezes você vai ver que toda aquela coisa geracional que a gente tinha em estrutura de relação, as relações têm que ser assim, tem que funcionar assim. Agora que Monogamia. monogamia vem. Acho que vai comandar o mundo. Os trisais, Relacionamento aberto. as marmitas, tá tudo legal hoje em dia. A maioria vai ser a monogamia. Nem só nessa questão, mas até, tipo, dentro das relações monogâmicas, os fluxos vão mudar. De repente, Com certeza. as individualidades começam a surgir. Tipo, o que você gosta, o que eu gosto. E o que nós Vamos gostamos. viajar separados, E cada um às vai para um vezes, lugar. com Urano em Gêmeos também novos desejos, novas curiosidades, novas É novidade. novidades. Urano em Gêmeos vai trazer novidade de escala mundial. Adaptável, né? Então, sabendo Mas eu digo assim que as dosar. pessoas vão mudar a maneira de se relacionar. Por exemplo, as pessoas se relacionam muito por internet, né? Você vai ver que às vezes a Vênus em Gêmeos vai começar a querer ter trocas... vamos se conhecer num bar. Pessoal. Vamos conversar. Eu não quero conversas mais
nesse estilo, né? E não é por estar em Gêmeos, mas porque ela tá trocando de signo. Ele vai mudar alguma coisa ali, né? Ele pode ter uma relação com essa tecnologia? Sim. Eu acho até perigoso esse Urano em Gêmeos, porque ele pode trazer essa troca, por exemplo, pessoas se apaixonarem por IA, Nossa, por coisas muito. que não existem, por essa questão, às vezes, também da relação mudar num nível, não de... Sabe, ninguém consegue mais se estabelecer junto, porque a gente veio de uma Vênus, de um Urano em Touro, que é uma estrutura, né? Para agora uma coisa que se desestrutura, que tá mais idealizada. Então, esses ideais começam a mudar. Quando eu falo de touro e gêmeos, eu gosto muito de usar uma analogia que é: touro é o tronco da árvore. O tronco da árvore é um só, é único, ele é estruturado, ele sustenta muito peso. Pode bater a ventania que veio aqui em São Paulo e acabou com a cidade inteira. O tronco tá lá. Às vezes... E se cair, cai inteiro. Se cair, cai inteiro. Vai tudo pro chão, mas ele se mantém. Já gêmeos é a folhagem toda. É todas as folhagens. São as folhas que estão em cima, são as folhas que estão embaixo, são as folhas que estão no meio, são as folhas que já caíram, são as folhas que voaram. São as folhas que nasceram para todos os lados. Então a gente sai de um Urano em Gêmeos em touro estruturado, que tá ali naquele tronco, para milhares de possibilidades do topo da árvore. São milhares de possibilidades. Eu posso ir fazer o que eu quiser e eu quero fazer tudo. E esse Urano, ele é meio malucão nesse sentido. Meio maluco, por isso que eu acho que ele pode trazer uma mudança muito grande na maneira das pessoas. Espero que pro positivo, se a nossa sociedade se caminhar para ter essa relação de vamos nos conhecer na praça, no bar, do que propriamente para as comunicações se tornarem uma coisa cibernética num nível que não... Precisamos tomar cuidado. Porque ela pode-se ter essa tendência, Sim. né? Então, a maneira os relacionamentos podem ser bem afetados por esse... Mas por esse veremos. Ano que vem a gente volta aqui, grava e a fala, gente foi assim, foi e assim. a gente vê, né? Porque mexe bastante, né? Eu acho que enquanto o Urano em Touro causou, pode ter causado muito término, porque é aquela coisa, né? Ou fica ou não fica. Ou, né? Se for da árvore. Ou a árvore fica inteira ou cai inteira. Então, Urano lá em 2018, que entrou em Touro, 2019, muita gente foi, terminando relações. Um monte de relação se desestruturou. Agora em Gêmeos, ele pode trazer essas novas maneiras de se estruturar, mas também tem o risco de não se estruturar nada, né? Nossa. Porque quando vai pra tudo quanto é lado... Fica muito... Por isso é importante, junto com os outros trânsitos, né? Olhar lá no Astrolink, sua previsão para ver todos os outros posicionamentos, ver exatamente como isso vai me afetar, de que maneira, em que casa está, em que setor tá, pra gente conseguir ter a melhor, né? Um ano mais próspero, mais... calmo, embora eu ainda acho que o 2026 não é um ano muito calmo, por ter muita mudança de eu acho movimentação. Que se vocês aí em casa sentiram que 2025 foi difícil, não esperem que vai melhorar, porque eu não acho que vai. Não vai. Ou eu fica acho que na mesma vai demorar loucura que ainda foi um pouco, 2025, ou eu acho que assim, talvez a partir de 2027, talvez comece a dar uma aliviada. Talvez. Mas é só ficar com a gente que vão passar do melhor jeito possível. Corre lá no seu mapa, se quiser deixar nos comentários aí onde tá sua Vênus, a sua Lua, sua casa 5, sua casa 7. Esse compiladão de ideias aqui que a gente comentou, a gente vai lendo um por um e preparando outras coisinhas pra vocês. Gente, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo tá acabando. Então, quero só encerrar mais uma vez agradecendo você, Pedro, por ter vindo. Pela nossa troca, por ter trazido tantas ideias, tantos conhecimentos para quem está acompanhando a gente. Não sei se você quer deixar uma mensagem de despedida para o seu público, deixar suas redes também. Queria deixar aí um beijo para vocês que me acompanham, para vocês que estão sempre aí me ajudando, que confiam no meu trabalho. Queria agradecer vocês também aqui pela oportunidade, agradecer o Astrolink, né, com essa parceria que é muito legal, que eu acho que o que eu mais gosto é que ele traz acessibilidade para vocês. Eu acho isso importantíssimo, porque os softwares profissionais não têm essa acessibilidade, são muito caros, são pesados, não funcionam em qualquer lugar. E o Astrolink tem essa didática ainda, que você pode entrar e ele te explica um monte de coisa. Eu acho isso assim, maravilhoso. Então, assim, agradeço imensamente isso e desejar um ótimo ano aí para todo mundo, né? Se estrutura pra esse ano que acabou, que foi pesado, que foi difícil, mas assim, não vamos desistir.
E Sim. que ano que vem ainda seja um ano muito bom pra E astrologia que tá ano que crescendo. vem muitos outros conteúdos e a gente se reencontra aqui mais algumas vezes para ajudar a responder aquela pergunta que é a máxima. É culpa dos astros? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.